Pessoal, que eu queria pregar sentado, mas eu não vou aguentar, então. Mas eu queria pregar sentado não é porque eu estou cansado. Eu queria pregar sentado porque eu quero bater uma conversa, um papo com você nessa manhã, todos vocês. Primeiro eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui. Cada um de vocês é tão importante para Jesus, tão precioso. E você que está aqui pela primeira vez, é realmente um prazer, uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Eu sou o Carlos, um dos pastores aqui, e em nome de toda a igreja, recebemos você com muito carinho, e eu quero pedir que você ali na saída passe no nosso check-in, receba um presentinho e registre a sua presença em nosso meio. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, sobre um tema que percorre toda a Bíblia, toda a história bíblica. Nós temos esse tema, quando nós pensamos desde o sacrifício de Abel, né, da oferta de Abel, na verdade, ao Senhor. Quando nós pensamos lá em Noé, no meio de uma geração corrompida e perversa, vivendo com integridade. Quando nós vemos Abraão, dizendo sim para uma loucura de Deus, que disse a ele: deixa a tua terra, a tua família, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e ele foi sem saber para onde ia. E depois, quando Deus disse que ele seria pai de multidões, Deus pega seu único filho, filho da promessa, o Isaac, e Deus pede para ele entregá-lo no altar. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos um Moisés, que a Bíblia diz assim, que escolheu perecer, sofrer com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres transitórios do pecado, como afirma o livro de Hebreus. Quando nós vamos mais adiante, nós vemos um José, jovem vendido como escravo, tratado injustamente, que tem uma mulher muito bonita, a Potifar, a esposa do Potifar, não, esse não é o nome dela, né, mas é a esposa do Potifar, que o tenta todos os dias sexualmente. E ele diz assim: não, eu jamais poderia fazer isso. Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quando nós olhamos a história bíblica, nós vamos vendo um personagem atrás do outro, como eu e você, com fraquezas, com problemas, com dificuldades, com pecados, com grandes desafios, mas gente que escolheu se consagrar a Deus. Se nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que o próprio Deus, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, deixa a glória dos céus para vir morar entre nós, habitar entre os homens, padecer na mão de pecadores como eu e você, para pagar o preço da redenção. A Bíblia diz que Jesus se entregou completamente ao plano do Pai, de salvação da humanidade. Nós vemos um apóstolo Paulo, que deixa tudo que conhecia, toda a sua posição social, religiosa, que entrega tudo, e diz que considera tudo como esterco, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. A Bíblia toda, nós vemos homens e mulheres, como eu disse, pecadores como eu e você, se consagrando a Deus, tendo vidas transformadas, vivendo grandes milagres, sobretudo, cumprindo o propósito de Deus nas suas vidas, vivendo aquilo para o qual foram criados. A minha pergunta para você nessa manhã aqui, todos vocês que são de casa, vocês que estão nos visitando, você tem vivido, de fato, vivido o plano de Deus para a sua vida? Você tem vivido, porque se você tem vivido, é impossível que você esteja vivendo, se você não se consagrou a Ele, se você não se rendeu a Ele completamente. É impossível. Você que está aqui nessa manhã, que está me assistindo agora, você já fez aquela oração dizendo assim: Senhor, eu te entrego toda a minha vida, todo o meu coração, todo o meu ser, faça em mim o que o Senhor quiser, seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor, o que o Senhor desejar de mim, o que o Senhor quiser de mim, sou teu, sou completamente teu, sou completamente tua, Senhor, toma as rédeas da minha vida, dirige tudo a meu respeito, porque tudo que sou e tudo que tenho está nas tuas mãos, eu entrego ao Senhor. Você já fez esse tipo de oração? Todo o teu coração? É impossível viver o que Jesus conquistou na cruz por você, sem que você se renda a Ele. Jesus entregou tudo, Ele entregou a si mesmo, entregou a sua glória nos céus por você, e a única forma de você desfrutar do que Ele te oferece, do que Ele conquistou na cruz, é se você entregar tudo por Ele. Não seria justo isso, irmãos? A gente entregar tudo por aquele e para aquele que se entregou por nós, que também entregou tudo por nós? Qual é o problema?
Qual é o problema? Por que não vivemos isso? Eu quero ler um texto com você que talvez parece que não tem muito a ver com o assunto, com o tema de consagração. Queria ler com você Provérbios capítulo 3. Hoje eu estou aqui tomando minha bebida aqui no copinho da igreja, tá bom, irmãos? Então é teu privilégio, né? Provérbios capítulo 3 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Esse é um texto muito conhecido da Escritura Sagrada, muito conhecido, esse texto que está aqui, muito conhecido. Muitos de nós sabemos de cor. Você já ouviu esse texto dezenas de vezes, provavelmente, com exceção talvez daqueles que estão chegando próximo ao Evangelho, à igreja, nesse momento das suas vidas. Esse texto diz para você confiar no Senhor de todo o seu coração. Olha a expressão, todo o coração, porque não tem jeito de confiar em Deus com o coração dividido. Esse texto diz para você não se apoiar no seu próprio entendimento. Agora me conta uma coisa aqui. Quando você sai daqui da igreja, talvez até aqui mesmo, como é que você age? Você age confiando em Deus de todo o coração? Ou se apoiando no que você conhece? Quando você vai decidir amanhã as decisões do seu trabalho, as questões da sua família, seu casamento, seus filhos, como você vai lidar com o dinheiro, como você vai lidar com seus clientes, com seus empregados, com seu patrão, com seus colegas de trabalho, como é que você age? Quando você tem decisões difíceis para tomar na sua vida, você confia em quem? Naquilo que você acha? Naquilo que você tem de entendimento, de compreensão? No seu conhecimento? Ou você confia em Deus de todo o coração? Porque confiar em Deus de todo o coração muitas vezes vai parecer loucura, para a gente mesmo e para as pessoas que nos conhecem. Uma completa loucura. Mas confiar em Deus de todo o coração é o único caminho para viver o que nós fomos criados para viver o que Ele tem para nós. O texto segue dizendo: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor, Ele é Deus. Para mim essa palavra é o seguinte: deixa Deus ser Deus na tua vida. Não ocupa o lugar de Deus, não tome as rédeas da sua vida, não faça o que você pensa, o que você acha certo, o que você racionaliza que é o ideal para você. Faça o que é vontade de Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. É isso que nós temos aqui. Reconheça Deus. Quem endireita o teu caminho? É você? Não. Quem endireita o teu caminho é Deus, quando você confia nele. Semana passada eu mencionei um texto, inclusive mencionei o texto errado. Eu estava pensando no Salmo 18, 32 e mencionei Salmo 32, é Salmo 18 e 32. Quando Davi escreve no Salmo: o Deus que aperfeiçoa o meu caminho. Quem endireita as tuas veredas? Quem aperfeiçoa o teu caminho? Quem que faz com que coisas que não estão muito encaixadas se encaixem? Quem faz com que, apesar das nossas limitações de conhecimento, de visão, de audição, de sentidos, de capacidade de razão, faz com que a gente acerte na vida, quando tudo indicava que nós íamos errar? Cristãos são pessoas improváveis. Um Noé, um Moisés, um Davi, um Paulo, pessoas improváveis para viver o que viveram, só viveram porque confiaram em Deus. Olha o que o texto diz aqui: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, porque quando você sabe aos próprios olhos, o orgulho vai tomar o teu coração, e o orgulho é o fundamento de todo tipo de pecado, porque você se enche de você se esvazia de Deus, porque você se enche de você acha que tem direitos, você acha que tem direitos de quebrar princípios, você acha que tem direitos de ferir pessoas em prol da tua própria felicidade, porque você é dono de si mesmo, você é Deus da sua própria vida. O texto está dizendo aqui: não seja sábio aos seus próprios olhos, pelo contrário, tema a Deus, reverencie a Deus, respeite a Deus, adore-o como Deus, e aí sim, você vai evitar o mal, e não só o mal que está ao nosso redor, o mal que habita o nosso coração. O que esse texto tem a ver com consagração, irmãos? O que esse texto tem a ver com consagração? Deixa eu falar para você o que significa consagrar algo a Deus. Consagrar significa tornar algo sagrado, santo, separado, exclusivo de Deus, algo que é oferecido ao Senhor.
Lá no Velho Testamento, quando as pessoas consagravam algo a Deus, consagravam só para Ele. Só para Ele. A composição do incenso lá no tabernáculo era uma composição específica para adorar a Deus. Os pães eram só para adorar a Deus. A tribo de Levi era só para adorar a Deus. Cada utensílio no santuário, no tabernáculo, era exclusivo para Deus. Quando nós temos o templo em Jerusalém, somente para adoração a Deus, exclusivo de Deus. Na tribo de Levi havia uma família específica para sacerdotes, família de Arão, só para servir o Senhor. Quando a gente vem para o Novo Testamento, é essa dimensão de santo, é separado, você foi separado para Deus. Ou seja, se eu fui separado para Deus, eu não posso ser qualquer homem. Se eu fui separado para Deus, eu fui separado para viver em honra a Ele. Se eu vou viver em honra a Ele, eu vou viver em honra a minha esposa. Eu não vou ser um promíscuo. Eu não vou conversar o que os meus colegas de trabalho conversam. Eu não vou fazer o que a maioria dos homens faz. Não, por quê? Porque eu sou separado, dedicado a Deus. Você jovem, você é um jovem separado para Deus, consagrado a Deus? Claro que a tua vida vai ser diferente. É claro que você vai sofrer bullying na escola. É claro que vão te chamar de pastorzinho, de santarrão, ou de outros nomes que eu não posso mencionar aqui. Claro, porque você vai ter uma vida diferente. Gente separada para Deus é gente que vive para Deus e não para o homem, não para si mesmo, não para esse mundo. É óbvio que nós vemos na Bíblia. Consagração, deixa eu mencionar 3 coisas aqui. Primeiro é uma resposta de gratidão a Deus. Nós somos tão gratos pelo amor de Deus por nós, que nós nos consagramos a Ele, nós nos separamos para Ele, nós nos lançamos aos seus pés, nós nos entregamos a Ele completamente. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 14:15, o amor de Cristo nos constrange. Eu não consigo fazer diferente diante de um amor tão grande por mim. Eu não consigo não me entregar. Eu não consigo. Eu sou constrangido por Ele. Segundo, é uma expressão de comprometimento, meu compromisso de amar, de honrar, de servir, de adorar esse Deus. É um compromisso, sim. Quando eu me consagrei a minha esposa e me consagro a ela, é um compromisso que eu assumi com ela. Sou teu, você é minha. Quando com Deus é a mesma forma. Eu tenho um compromisso contigo, Senhor. É gastar a minha vida, é viver para Ti todos os meus dias, é buscar o Teu coração toda a minha vida. Terceira coisa da consagração é que é uma escolha diária. Nós podemos ter marcos importantes na nossa jornada cristã, mas ela também é uma entrega diária. Todos os dias eu me consagro, todos os dias eu renovo a minha consagração. E esse é o tema de hoje com vocês aqui. Renove a consagração. Renove a sua consagração. Se eu for olhar para a minha história de caminhada com Jesus, cerca de 35 anos, eu tive vários dias importantes, muito marcantes na minha vida que eu me consagrei ao Senhor. Mas não são só aqueles dias que me sustentam até aqui. É uma entrega diária, semanal. Porque quando eu não me rendo a Ele, novamente, a cada dia, aquele dia eu vivo para mim, não para Deus. Aquele dia eu peco. Aquele dia eu me torno súdito do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha cobiça, da minha inveja. Eu preciso me consagrar a Deus todos os dias e alinhar o meu coração com o dele. Quando nós falamos em consagração, a pergunta que surge é: por que resistimos tanto? Por que nos resistimos tanto a nos consagrar a Deus? E aqui envolve todo mundo. Você que tem 40 anos de fé, você que está chegando agora ao Evangelho. Porque a resistência das pessoas é exatamente essa: por que eu vou me lançar desse jeito? Eu me lembro de uma experiência de um jovem conversando com um pastor, que ele diz assim: olha, eu sinto o meu coração atraído por Jesus. Eu sinto que eu quero Ele, que eu desejo Ele. Eu entendo racionalmente que eu preciso de Deus na minha vida. Mas aí essa pessoa diz assim: mas eu estou me recusando. Eu estou resistindo. Eu quero me arrepender. Aí ele diz o seguinte: mas eu tenho medo da rendição. Eu vejo isso, irmãos, todas as semanas. Eu vejo isso em todos os cultos. Gente que Deus está falando, gente que Deus está atraindo, gente que Deus está tocando, mas que você teme a rendição. Você teme a rendição. Você teme a entrega. Você se entrega a Deus com uma corda amarrada na cintura, com a sua vida do passado, com o seu ego. Você se entrega a Deus
com um olho no gato, outro no prato. Você se entrega a Deus, segurando o que você está entregando, sem soltar. É assim que você entrega para Deus. Eu já vou contar uma história de um professor meu, que ele teve essa experiência de ouvir Deus falando: tira a mão daí, cara. Você está entregando algo que você não entrega de verdade? Esse jovem diz assim: eu tenho medo de dizer, Senhor, farei o que for preciso. E sabe por que eu tenho medo de dizer farei o que for preciso? Eu tenho medo porque eu tenho medo que Deus me faça fazer algo que eu realmente não quero fazer. Essa é a grande questão. Eu tenho que abrir mão da minha vontade. Eu tenho medo que Deus me peça para fazer algo que eu não quero fazer. E se Deus então me pedir para não casar? Ou se Deus me pedir para ir para a África ser missionário? Ou se Deus tirar o meu filho, como já ouvi pais falando: não, eu tenho medo de me entregar. Peraí, quem que pode impedir você de perder seu filho? Olha que loucura, eu não me entrego a Deus porque eu tenho medo, vai que Deus tira o meu filho. Mas que loucura, que loucura. Por que nós não nos consagramos, irmãos? Por que nós não nos rendemos a Jesus de todo o coração? Aí eu volto no texto de Provérbios 3. Porque a gente não confia. A conversão, a consagração, a santificação são produto de fé. É quando Deus olha nos teus olhos e diz assim: vem a mim e me segue. E você tem que dizer: eu deixo o barco na beira da praia, como os discípulos fizeram, e vou, mesmo não compreendendo tudo, mesmo que eu tinha feito um financiamento para pagar esses barquinhos aqui, mesmo que eu tenha dedicado anos e anos à pesca, eu vou deixar tudo para trás, porque eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Os discípulos olharam para Jesus, e a Bíblia diz assim, que eles deixaram tudo para segui-lo. Jesus olhou para um outro jovem, um jovem rico, e Jesus diz assim: cara, falta uma coisa, eu te amo demais, eu não posso deixar de falar isso para você, falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir. E a Bíblia diz que esse jovem saiu triste, porque ele tinha muitas riquezas. E por que Jesus falou isso para ele? Porque a coisa que faltava era ele entregar as riquezas a Deus. Aquilo era um Deus na sua vida, o impedia de desfrutar de paz na alma, da certeza da vida eterna. E Jesus diz assim: você precisa eliminar isso da sua vida, cara. Há homens que chegam para mim e dizem assim: pastor, eu não venho para Jesus porque meu problema é mulher. Meu problema é mulher, pastor. Quero dizer para você, e eu digo às vezes para os homens: teu problema não é mulher, teu problema é você. Teu problema é teu coração, que não confia em Deus, a ponto de entregar e entender que Ele transforma seu coração para desejar o que Ele deseja, e não mais o que você desejou a vida inteira e é escravo disso. Teu problema não é mulher, teu problema não é homem, teu problema não é o dinheiro, teu problema não é o apelo da sociedade, da cultura, não, teu problema não é esse, nem o meu. Nosso problema está aqui dentro, é o coração. Por que Jeremias 17:9 é tão citado? Porque ele diz assim: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Teu problema não é a bebida. Eu conheço pessoas que vêm na igreja e nunca tomam uma decisão por Jesus, porque gostam de tomar uma, e vão para o inferno tomando uma, porque nunca se rendem a Jesus, por causa de uma bebida. Eu conheço pessoas que vêm à igreja e não tomam uma decisão por Jesus, porque estão aprisionados pela pornografia. Teriam que abrir mão daquilo que é um vício, também, quanto à bebida, quanto à droga. Espera aí, mas se eu me render, eu não vou poder mais olhar pornografia? Eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se eu vou querer essa vida sem. Eu não sei se eu vou querer isso. Qual é o problema da consagração, irmãos e amigos? Vocês estão aqui nessa manhã, é você que está assistindo. É que o pecado nos engana. O pecado nos engana. Coloca para mim, por favor, isso. O pecado nos engana. O pecado é uma lástima. Ele promete prazer e paga com sofrimento e dor. Ele te promete alegria e paga com tristeza. Ele te promete excitação e paga com depressão, com desespero, com desesperança. O pecado engana. O pecado é uma farsa.
Deixa eu falar 4 enganos que a Bíblia menciona aqui. A Bíblia menciona, antes disso, deixa eu mencionar o texto de Hebreus, que eu acho que é importante para dar base no que eu estou falando. O autor de Hebreus diz assim: cuidado, irmãos, cuidado, irmãos, cuidado, você homem, você mulher, você jovem, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado você, pastor, cada um, cuidado. Nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, todos os dias, todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, que são os dias, o período entre a primeira volta de Jesus e o seu retorno, a primeira vinda de Jesus e agora o seu retorno, todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Há muita gente endurecida pelo engano do pecado. Está me ouvindo? Tem muita gente endurecida pelo engano do pecado, achando que é cristão, achando que teme a Deus, que crê em Deus, endurecido, porque não se rende. Gente que se rende é flexível, Deus dirige para a direita e para a esquerda, Deus controla a sua vida, Deus usa você onde Ele quiser. Gente em pecado é endurecida, ou se torna rígida no pecado, aos olhos da sociedade, ou se torna rígida sendo um religioso dentro da igreja, que não tem direção do Espírito. Nós cantamos aqui, vem Espírito, e aí? O Espírito está controlando a sua vida? Ou é só uma música bonita? O autor de Hebreus diz aqui: nenhum de vocês tem coração perverso e incrédulo, que seja endurecido pelo engano do pecado. Quais são os enganos que nos assediam? Todos os dias, todos os dias. E por isso precisamos nos consagrar todos os dias, precisamos nos encorajar todos os dias. Primeiro, o engano dos nossos desejos. Engano dos nossos desejos. Esse é o primeiro. Coloca para mim, por favor, isso. Por exemplo, Efésios 4:22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Paulo diz assim que esse homem sem Jesus no centro, sem Deus, sem ter nascido de novo pelo poder do Espírito, é um homem que se corrompe por desejos, que o enganam. O que Paulo está falando aqui é o que Jeremias disse em Jeremias 17:9. Você se engana, você se escraviza, você se domina, você é tirano sobre você mesmo. Os enganos do seu próprio coração. Segundo, o engano das riquezas. Engano das riquezas, Jesus mencionou em Mateus 13:22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas a sufocam, tornando infrutífera. Olha a expressão que Jesus usa: engano das riquezas, ligado às preocupações dessa vida. Gente que vive ansiosa, e porque vive ansiosa não serve a Deus, não confia, não descansa de paz, do cuidado dele. Gente que se preocupa tanto com seus recursos que não é generosa, apega aos recursos e morre abraçado com eles, sem viver uma vida significativa, de propósito, de bênção no reino de Deus. Engano. Nós sofremos nesse país pelo engano do coração humano, pelo engano das riquezas, gente corrupta que só quer mais, e muitos de nós que criticamos faríamos a mesma coisa se estivéssemos lá, no lugar deles. Muito do povo que critica as autoridades faz exatamente a mesma coisa aqui nos negócios, vendendo pipoca. É o mesmo tipo de corrupção, porque é o engano das riquezas. A Bíblia fala do engano das pessoas. Há pessoas que enganam também. Paulo diz aqui aos romanos: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido, ao evangelho puro e simples em Jesus. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação enganam o coração dos ingênuos. Olha o outro tipo de engano que a Bíblia menciona: gente que engana gente. Gente que engana aqueles que estão nascendo na fé. Eu acho interessante que tem seitas, quando eles sabem que alguém está se convertendo a Jesus, o cara vem. Algumas seitas são assim. Nunca evangelizou um colega de trabalho, e quando sabe que aquele colega de trabalho está vindo para Jesus, ele chega: espera aí, tua igreja guarda o sábado? Ele nunca falou de Jesus, agora ele começa a falar. A tua igreja tem dízimo? A minha não tem.
Puxa, já ganhei, já tem lucro agora, né? Já fiquei no lucro, a tua não tem? Puxa, que coisa boa. As seitas são específicas nisso. Gente com teologia torta, gente com teologia barata, gente com teologia da prosperidade. Quando vê que alguém está se abrindo, ainda é ingênuo na fé, não tem raiz profunda no Evangelho, essas pessoas chegam com o engano, com a mentira, deuses das suas próprias vidas, fazendo vítimas. Último engano, o engano do diabo. Você sabia, Satanás é um enganador? A Bíblia diz lá em Apocalipse, o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada diabo, Satanás, cabiroto, coisa ruim, que engana quem? O mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Vou até ficar em pé aqui. Irmãos e amigos, por favor, ouça com atenção. Há um engano que destrói a sua vida com Deus, a sua consagração, a sua santidade. É o engano de que Deus não tem o melhor para você. Que se você se entregar para Ele, Deus é um corta-barato, Deus, Ele não vai fazer aquilo que você deseja. E deixa eu dizer uma coisa, Ele não vai mesmo, porque o que você deseja não é bom. Você já é escravo do teu desejo. É isso que Deus quer te libertar. Há uma mentira dentro da mente da gente. Espera aí, se eu me entregar a Deus, Deus vai pedir para fazer coisas que eu não quero fazer. Deus vai me pedir para fazer coisas que eu vou ser infeliz. É isso, descobri. Puxa, se eu me entregar para Deus, eu vou ser o cara infeliz. Eu vou ter uma vida miserável. Eu não vou poder fazer o que eu quero. Eu não vou poder viver tudo que eu sonhei. Não, jamais eu posso me entregar a Deus. Essa é a mentira do fundo do inferno. Essa é uma mentira que permeia a mente das pessoas, e provavelmente a sua mente, você que está aqui. Não, eu vou fazer do meu jeitinho. Não, eu sei que Deus fala isso, mas eu vou fazer dessa forma. Essa é a maior mentira do universo. Essa é a maior mentira. Se eu entregar para Deus, eu não vou ser feliz. E o que eu mais quero é ser feliz. E aí eu e você vivemos correndo atrás do pote de ouro no final do arco-íris, buscando ser felizes, ser felizes, ser felizes, ser felizes, e nunca somos. Quem de nós aqui que já não conquistou algo, pensando que aquilo seria tão significativo, que aquilo ali mudaria a sua vida? Quando você conquista, você percebe que a sua vida continua a mesma, que você correu atrás do vento, que não valeu o teu esforço, o preço que você pagou para alcançar aquilo. Essa é a maior mentira, irmãos. Essa é a maior mentira. Quem te criou em amor foi Deus. Quem sonhou com você desde o ventre da sua mãe foi Deus. Aliás, desde antes da eternidade, na eternidade. Quem sonha o melhor para você e deseja o melhor para você e conquistou o melhor para você na cruz é Jesus. Ainda que esse melhor seja diferente do que você já pensou ou planejou. Ainda que esse melhor seja diferente do que as pessoas entendem de melhor. Essa é uma mentira. Como que nós nos libertamos dessa mentira, irmãos? Eu vou mencionar um texto bíblico que ficou muito conhecido na última eleição para presidente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Esse texto não é de político, nenhum partido, nenhum político que quer que use ele. Esse texto são palavras de Jesus e se referem a pecado. O que liberta a gente do pecado? A verdade. É quando a gente para de se enganar, é quando a gente para de receber pensamentos de mentira no nosso coração, e aí então, por causa da verdade, nós somos libertos da mentira, do engano. Quem é a verdade? Jesus disse o que em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o principal papel de Jesus é libertar você desse engano de que se você se render para Ele, você vai viver uma vida miserável. De que se você se render para Ele, você não vai ser feliz, de jeito nenhum. Se você sabe a verdade, você é livre do engano. E aí você vai poder fazer essa oração: sim, Senhor, eu farei qualquer coisa por Ti. Toda a minha vida está diante do Teu altar.
Usa-me do jeito que o Senhor quiser. Do jeito que o Senhor quiser. O que eu quero dizer como verdade aqui, é que quando você se rende a Deus, você deseja o que Ele deseja. Ninguém que se entregou a Deus completamente foi infeliz e viveu uma vida miserável, irmãos e amigos, por favor entenda isso, ninguém. A pessoa pode ter ido para a pobreza, a pessoa pode ter trabalhado lá nos leprosários da Índia, a pessoa pode ter ido para o coração da África, não importa, ela foi a pessoa mais feliz e significativa que ela podia viver, que ela podia realmente se realizar, a despeito dos seus sonhos. Quero deixar uma frase para você aqui. Deus lhe chamou, ou quando Deus lhe dá um coração, me perdoe, que deseja fazer o que Ele te chamou para fazer, Deus lhe dá esse coração. Se você se rende a Ele hoje, Deus vai te dar esse coração. Deus vai te dar esse coração que tem prazer no que Deus tem prazer, esse coração que se alegra com o que alegra o coração de Deus, e que chora com aquilo que entristece o coração de Deus, é um coração como o dele. Então você não vai viver uma vida miserável. Eu desconheço um homem, que seja homem, que não gostaria de ter muitas mulheres, sexualmente falando. Eu desconheço. Ainda mais que no Brasil, desde a adolescência, a gente é influenciado por pornografia, por conceitos errados de família. Eu também era assim. Mas quando Jesus me converteu, eu entendi, o caminho de Deus é o melhor. E tenho podido desfrutar desse caminho, pela graça de Deus, com a minha esposa. E às vezes eu fico pensando, será que eu seria mais feliz se eu fosse um promíscuo? Aí eu atendo vários homens que vivem na promiscuidade, e eu vejo quanto suas vidas são miseráveis. Eu louvo a Deus pelo plano de Deus para o casamento. Poderia mencionar aqui dezenas de exemplos para você. Quando você deseja o que Deus deseja, você se entrega a isso, você tem o maior prazer do mundo, o maior senso de realização do mundo, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, porque você está alinhado com o coração do seu Criador. Eu posso dar alguns testemunhos aqui breve, vou tentar ser breve. Por exemplo, eu já tive, alguns de vocês conhecem o Pedro do Borel, um missionário que era ligado a Jocum. Hoje ele tem um projeto lá em Duque de Caxias. Eu fui lá, eu subi no Morro do Borel, eu visitei o lixão lá em Duque de Caxias. A história dele é extraordinária, mas eu fico mais impressionado com a história da esposa dele. A esposa dele é suíça. Ela veio com um grupo de jovens da Suíça fazer um trabalho de alguns dias lá no Morro do Borel, e ela nunca mais voltou. Ela deixou um país que é a Suíça, um dos melhores países do mundo para viver, onde ela teria riqueza, tranquilidade, paz, qualidade de vida, para morar e viver dentro do Morro do Borel. Eu vi a casa, hoje eles moram em frente do morro, eles não estão dentro do morro. Ela não está mais dirigindo o projeto lá dentro, eles estão com o projeto em Duque de Caxias. Eu vi a casa onde ela criou os filhos dela dentro do morro. Eu fico pensando, isso é loucura. Se você tivesse nascido na Suíça, você iria vir morar aqui no Morro do Borel, irmão? Agora pergunta para ela, se ela seria mais feliz tendo ficado na Suíça, comendo chocolate suíço, do que morar onde ela morou, onde ela mora hoje, num apartamentinho muito simples, muito acanhado, servindo lá no lixão, em Duque de Caxias. Pergunta para ela. Pergunta se a vida dela é infeliz e miserável. Pergunta. Se ela é mais infeliz do que os suíços que estão arrotando chocolate lá. Se ela é mais infeliz do que aqueles homens e mulheres. Eu tenho o testemunho do David Livingstone. Eu gosto da frase do David Livingstone. Ele diz assim: eu prefiro estar na África, cumprindo a vontade de Deus, do que estar sentado no trono da Inglaterra, mais longe da sua vontade. É isso. Quando perguntado para David Livingstone sobre o propósito dele, a missão da vida dele, ele diz assim: eu prefiro estar no coração da África, fazendo a vontade de Deus, do que ascender ao trono da Inglaterra, se essa não é a vontade de Deus para a minha vida. Pergunta para você: você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida? Você está onde você deveria estar? Você está onde você deveria estar? Eu tenho o testemunho do Robert Morrison,
estudou medicina, foi para a China. A esposa morreu com 29 anos, com um filho de 9 meses dentro da barriga, foi enterrada com o filho no ventre. Esse cara foi expulso da China várias vezes, porque os chineses não queriam um missionário cristão. Esse cara se tornou empregado da companhia da Índia, foi como empregado para dentro da China, para ele poder traduzir a Bíblia para o mandarim, para o chinês. Anos e anos. Quando ele foi enterrado, os chineses não queriam que ele fosse enterrado na China, porque ele era cristão. Os católicos não queriam enterrar ele no cemitério católico, porque ele era protestante. Até que alguém conversou com o bispo católico, conseguiu um arranjo, conseguiu uma vala para enterrar o Robert Morrison. Tem a foto dele aí? Cada história, né, irmãos? O cara deixa a medicina na Inglaterra para ir servir um povo que não o quer. Ele foi rejeitado na vida e foi rejeitado na morte. Cada história. Homens e mulheres. Meu professor, Dr. Dennis Kinlaw, uma vez Deus o confrontou, porque ele tinha planos do que significava o seu sucesso ministerial. Como eu muitas vezes tenho, você tem planos na sua vida, o que é ser sucesso? E aí Deus diz assim, entrega isso aí para mim, cara. Você está pensando errado, entrega para mim. E aí, ele conta a história que ele entregou para Deus em oração. E Deus disse para ele assim, mas peraí, e esses dedos que eu vejo? Esses dedos que estão segurando o que você está entregando para mim? E ele se quebrantou em oração, dizendo, Deus me perdoa. Eu não estou conseguindo entregar isso para o Senhor, me perdoa. Eu não estou conseguindo entregar o meu ministério para Ti. A vida dele não foi mais a mesma, irmãos, depois disso. Às vezes a gente olha aqui, todos nós que estamos no ministério aqui, todos os pastores que você conhece aqui na igreja, todos nós deixamos coisas para trás. Todos nós. A gente não fala muito da gente, né? Mas às vezes só para você entender, todos nós deixamos empregos, sonhos. Eu deixei uma banda de rock muito famosa, você já sabe, né? Eu deixei um bom emprego, agora é verdade, a banda é mentira, mas a banda é verdade, parte que eu tinha uma banda, é mentira que ela tinha sucesso. Então, eu deixei muitos pecados, eu deixei minha profissão, o cargo que eu tinha, o dinheiro que eu ganhava. Eu vim para o seminário sem ganhar nem R$1, só pela fé. Foi isso a experiência. Todos nós temos momentos que são marcantes na nossa vida de entrega. Todos nós. Todos nós. Aí você olha eu bonitão assim, desse jeito hoje. Bonitão é brincadeira também, tá? Aí você fala assim, nossa, mas a vida do pastor, cara, quem que não quer uma vida dessa? Se eu, confesso para vocês, se eu tenho podido desfrutar do que tenho desfrutado no meu casamento, na minha família, aqui com vocês como pastor, é pura graça de Deus. E é produto de decisões que foram feitas lá atrás, de que a minha vida seria para Ele. Assim eu conheço a história do pastor Sandro da Marinês, pastor João, pastor Lucas, a Diego, pastor Bruno que está aqui, tantos de nós. Muitos de vocês líderes de grupos, vocês estão servindo na sua profissão, nem todo mundo precisa deixar a profissão. O que eu quero dizer é, ou você confia e se entrega, ou não. Por isso, eu quero deixar aqui a verdade em Cristo para você. A verdade é essa, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo homem tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Olha a parábola que Jesus conta, o reino de Deus é assim, cara. Naquela época não tinha cofre, não tinha banco, então o pessoal enterrava os tesouros no campo, e ele conta a história de um cara que encontrou um tesouro no campo, perdido. O que ele fez? Ele falou, vou pegar tudo que eu tenho, eu compro essa terra aqui e fico com esse tesouro. Tudo que eu tenho até aqui não vale o que tem esse tesouro aqui. E a Bíblia diz que o cara fez isso com o quê? Com tristeza, ele ia ser miserável. Eu tenho medo então de que esse tesouro me mande para a África. A Bíblia diz que ele tinha grande alegria em fazer isso.
E Jesus está falando, o reino de Deus é assim, é gente que está pronta a abrir mão dos seus pecados, da sua história, dos seus planos, se for necessário, do seu trabalho, do seu dinheiro, seja o que for, para viver o que eu ofereço e o que eu tenho. Se for necessário, para uns Jesus pediu, vai e vende tudo, para outros Jesus não pediu nada disso. Jesus vai pedir aquilo que é Deus na tua vida, aquilo que te impede de viver com Ele, de se consagrar a Ele, de glorificar a Ele com a tua vida, vivendo uma vida mundana, uma vida com pecado outro lá, uma vida de pecado dentro da igreja, coisas que você tem vivido, que assolam você espiritualmente, que te colocam na mão do diabo, que te impedem de viver o que de fato Deus tem para você. Irmão, pode ser coisa boa ou ruim, o que Deus pedir, entrega. O que Deus pedir, entrega. É bom ou ruim? Ruim a gente tem que deixar mesmo. E se for alguma coisa que você preza, puxa, mas eu vou deixar o meu trabalho. Se for isso que Deus está pedindo, aquele momento faz sentido. Qualquer coisa que nos impeça de viver o plano de Deus para a nossa vida, essa é a nossa oração. Deus, me livra de qualquer coisa que me impeça de viver teu plano para a minha vida. Porque o que eu quero é o Senhor e a tua vontade. Qualquer coisa. O que é? Bebida? É droga? O que é? Qualquer coisa. Isso aí é ruim. Agora é coisa boa. Pode ser um horário de trabalho que você está. Puxa, eu ganho bem, mas isso não te possibilita cuidar da tua esposa, dos teus filhos. Isso não te possibilita servir a Deus com alegria, em comunhão com os irmãos. Então, trabalho é uma coisa boa, mas às vezes ela está num momento errado da sua vida. Qualquer coisa. Olha o que Jesus continua, ele diz assim, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha, comprou. Ele fica com o grande tesouro que ele encontrou, ele fica com a grande pérola que ele encontrou, porque nada mais faz sentido, nada mais vale a pena, e ele faz isso com grande alegria. Ah, irmãos, eu teria tanto para falar aqui com vocês, mas preciso terminar, senão você não vai voltar próximo domingo. E eu preciso terminar aqui. O que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus é um reino que você só desfruta de tudo que Ele te oferece, quando você entrega tudo para Ele. Quero deixar essa frase para você, o que deixamos por amor a Cristo não nos faz falta. O que deixamos por amor a Cristo não nos faz falta. Você nunca vai sentir falta daquilo que você deixou por amor a Jesus, porque o que você vai receber nele é muito mais do que o que você deixa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu vou entregar isso aqui para Deus, eu vou ser infeliz. Essa é uma mentira do fundo do inferno no teu coração e na tua mente. E a verdade tem que te libertar. E a verdade da palavra é que Deus ama você e realmente Ele tem o melhor para a sua vida. Seja esse melhor, qual for. Para viver uma vida consagrada, eu vou deixar 3 passos aqui para você. Primeiro, contemple a glória do Senhor. Contemple a glória do Senhor, a Bíblia fala nisso. A gente é transformado contemplando o Senhor de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Você pode meditar melhor nesse texto. Assista a mensagem de novo, lá no YouTube. E veja esse texto e medite nele. Segundo, cerque-se de cristãos firmes na fé. Nós já lemos o texto de Hebreus, que diz assim, que nós devemos nos encorajar todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Por isso que nós somos uma igreja em grupos, irmãos. Por isso que nós motivamos cada um de vocês a se relacionarem em relacionamentos redentores e abençoados. Terceiro, seja grato por conhecer Jesus. Seja grato todos os dias. Paulo diz, mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas, e eu sou um infeliz e um miserável, porque eu perdi todas as coisas. Não, ele diz assim, eu considero tudo aquilo como esterco, para conhecer a Cristo, aleluia, aquilo lá não valia nada, pela sublimidade do conhecimento do meu Senhor e Salvador. Nada. Como eu podia estar apegado àquelas coisas, a minha posição social, a minha posição religiosa, como eu podia, que lá não valia nada, diante de Cristo, da supremacia de Cristo. Eu quero orar com você, mas eu quero falar de algumas angústias pastorais.
eu pedi para colocar aqui angústias pastorais. E você que me visita aqui, que nos visita, na verdade, como igreja, quero que você ouça para entender que nós somos uma comunidade séria. Angústias pastorais. A gente fala tanto da gente estar em missão aqui, irmãos, como cristãos. E como que está o nosso evangelismo pessoal? Você faz uma pizza para chamar os amigos não crentes, quem que vem? Só o pessoal do grupo. Quando muito ele convida um crente de outra igreja. Não, irmãos. A igreja existe para alcançar os de fora do evangelho, não para pescar em aquário. A igreja existe não é para inchar, é para multiplicar o reino. Eu estou muito preocupado com isso aqui como igreja, irmão. Nós não estamos ganhando gente para Jesus como deveríamos. Muitos de nós cristãos, nós estamos orando pela salvação de ninguém. Não falamos do amor de Jesus para ninguém. As oportunidades que temos como igreja para convidar amigos, os grupos, tudo que a gente faz, irmãos, os cursos, tudo, acampamentos, tudo. Cadê? A gente não se empenha, a gente não ora, a gente não trabalha. Sabe por quê? Falta consagração e visão de reino. Não temos visão de reino. E não adianta a gente vir aqui domingo após domingo para cantar as mesmas coisas, mesmo que as músicas sejam diferentes, para não sair em missão e cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E você precisa entender que você pode ser missionário sendo vendedor, sendo professor, sendo médico, não importa. Empresário, empregado, a tua profissão é o meio de você ganhar pessoas. Esses dias um cara que faz drinks perguntou para mim: pastor, eu estou aqui fazendo drink, Jesus me salvou, o que o senhor acha? Será que eu posso ficar trabalhando aqui fazendo drink para as pessoas? Falei duas coisas. Primeiro, se isso não for te levar ao pecado do alcoolismo de novo, de onde você saiu, você pode considerar ficar. Segundo, se você vê o seu trabalho aqui como missão, para você dar o teu testemunho que Jesus te libertou da bebida, então, no meu coração eu sinto paz, fica aqui. E vai falar para todo mundo que está bebendo, que está pedindo drink: Jesus me libertou. Porque você vai estar num lugar que eu nunca vou conseguir estar. Você vai estar lá no meio das trevas sendo luz, então fique aí e seja testemunha viva de Jesus. Você não precisa deixar a tua profissão. Para mim Deus pediu isso, mas para você, se Ele não pediu, use a sua profissão para ser um missionário, um embaixador de Jesus. Minha segunda angústia são os grupos de crescimento, irmãos. Muitos de vocês aqui não estão nos grupos. E nós vimos um texto, a gente tem que se encorajar todo dia, no dia que se chama hoje, para que a gente não seja endurecido pelo engano do pecado. Você vive a semana inteira fora de relacionamentos cristãos e vem no domingo oferecer o quê? O que nós oferecemos no domingo é fruto da vida em comunidade da igreja ao longo da semana. Aí nós temos adoração, temos gratidão, temos história para contar, temos testemunho para compartilhar. Fora disso não existe igreja. Se você está fora de um grupo, mais uma vez a gente convida gentilmente, faça parte. Eu quero falar aqui, por exemplo, do investimento financeiro no reino. Tem gente que não gosta que a gente fala disso, mas normalmente quem não gosta é quem não contribui. Tem dificuldade de ter o coração generoso. A Bíblia diz assim que você deve dar com aquilo que está no teu coração, 2 Coríntios 9:7, está aí no envelope também esse texto, porque Deus ama quem dá com alegria. É isso. A contribuição, o dízimo, oferta, revela o teu coração. Mais nada além disso. Qual a alegria que você tem de investir no reino? Todos os meses, esse é um teste para o seu coração, para a sua generosidade, para o seu apego às coisas materiais. O que é o teu coração? O que o seu extrato bancário mostra a respeito do teu coração? E onde está o teu tesouro? Queria falar do movimento dos homens, irmãos. Amanhã nós vamos ter homens. O nosso culto arena para os valentes, para os homens. A gente tem chamado assim porque é um espaço dedicado aos homens. Ô Giovanni, vem aqui rapidinho, por favor. Hoje eu estou mudando tudo aqui, tá, irmãos? Me perdoe a liturgia do culto. Chega aqui, Giovanni. O Giovanni tem 1 minuto para falar. Chega aqui, meu amigo. O que Deus falou com você lá no Valente? Foi uma experiência fantástica, né? Põe o microfone só perto aqui. O que ele falou comigo ali de forma muito clara, pastor, ele tocou no meu coração quanto ao nosso papel de homem, né? Como pai, como marido, na sociedade,
como funcionário, como patrão, o que quer que a gente seja, a gente tem o nosso lugar de homem e tem que ser bem feito, né? Tem que ser bem feito. E o culto arena também é fantástico, né? É um momento dedicado para os homens, um espaço nosso, falar das nossas lutas, né? Das nossas batalhas, um direcionamento específico, né? Lógico, o culto é fantástico também, mas a gente precisa, né? Como o senhor disse, o homem não anda sozinho, né? A gente precisa ter esse momento aí. E é algo fantástico, não tem como explicar. Tem que fazer e participar mesmo. Que bom. Obrigado, Giovanni. Giovanni foi muito tocado lá no acampamento. Quer dizer, não teve um homem que não tenha sido tocado lá no acampamento, né, gente? Vocês que foram lá, vocês sabem que a gente viveu. Obrigado, Giovanni. Deus abençoe sua vida, sua família. Eu fico olhando aqui, nós temos tantos homens aqui, irmãos, que você vai fazer amanhã, 19h30. Que você não pode trazer seus amigos. Não é vir sozinho, não. Trazer 2, 3 parceiros. Vamos lá, cara, vamos comigo. Quero te chamar para tomar uma comigo. Uma xícara de café aqui. Entendeu? Você vai tomar uma comigo lá no auditório, no espaço que a gente tem ali, para uns negócios para homem. Não vem sozinho amanhã. Você, homem, não devia faltar. Você, homem, não deve vir sozinho. Eu quero falar aqui do acampamento de jovens, irmãos. Tem um monte de jovens aqui, aliás. Nós temos muitos jovens que não estão aqui por uma razão. Eu vou falar qual é. Irmãos, todo acampamento, tudo que a igreja promove é para facilitar você alcançar o reino, abençoar pessoas e você ser edificado. Eu fico extremamente entristecido quando eu ouço jovens: não vou para acampamento porque é muita molecada, ou não vou para acampamento porque eu já fui em outros, eu não vou para acampamento porque tá caro, meu Deus do céu. Você ficar num fim de semana com um monte de refeições, com programa, com estrutura, tudo para você, pelo valor que é cobrado, você não sabe o que é caro. E mesmo que fosse um valor, ou que seja um valor caro para você, levanta o recurso, paga um preço. Jesus me alcançou no acampamento de jovens em 89, em 1990 eu estava no tiro de guerra. O acampamento de jovens caiu no dia 7 de setembro, o dia do desfile. Eu era lá de Maringá. Eu vim para o acampamento aqui em Londrina, matei o desfile de 7 de setembro, porque eu falei: nem que eu pegue faxina o resto do ano, mas eu não perco o acampamento de jovens de jeito nenhum. E Deus foi tão bom que Ele mandou uma tempestade no 7 de setembro lá em Maringá, que não teve desfile. Não teve desfile. Eu estou com 2 microfones aqui, agora que eu notei, gente. Oi. Você acha que eu ia perder o tempo que a gente tinha um acampamento no ano, para a gente se consagrar, para a gente buscar a Deus, sair da rotina, orar, louvar, adorar, como acontece no acampamento, que eu ia perder a oportunidade de estar com amigos, de fazer amizade, de levar meus colegas que não eram cristãos? Em 1990 eu trouxe 4 amigos da minha empresa. Eu, com 1 ano de convertido, levei 4 amigos da minha empresa para o acampamento, aceitaram Jesus. Você acha que eu vou perder a oportunidade disso por causa de coisa pequena? Pelo amor de Deus, irmão, onde tem consagração, onde tem dedicação. Olha o que os jovens estão vivendo aí. É uma geração que está sendo perdida no nosso país e no mundo, irmãos. Seja por ideologia, seja pelos vícios, seja pela promiscuidade, seja o que for. E aí nós estamos pensando se a gente vai para o acampamento de jovens, 1 no ano. Você tem filho jovem? Você tem amigos jovens? Cara, vocês que são mais velhos aqui, você tem o office boy lá, sei lá, você tem office boy ainda hoje? Você tem um cara que trabalha lá com você? Cara, eu vou pagar para você ir no acampamento. Cara, eu quero te apresentar um jovem ali da igreja, porque eu quero que você vá no acampamento, cara. Eu não queria ir no acampamento, cheguei lá, me deu desespero, mas foi lá que Deus me salvou. Quem vai no acampamento de homens, de adolescentes, de jovens, é a mesma experiência. Eu não queria ter vindo. Esse é o mais testemunho que você mais ouve. Não queria ter vindo, mas vim e Deus falou comigo. Deus transformou a minha vida. Eu vou terminar, irmãos, das minhas angústias pastorais. Às vezes vocês falam das angústias comigo, às vezes eu tenho que falar com vocês. A gente falando em jovens, isso já estava planejado para eu falar com vocês. Ontem à noite, a gente num casamento de 2 jovens da igreja,
A gente recebe a notícia que um jovem que estava frequentando o grupo, o GC, vindo aos cultos, faleceu com 16 anos ontem. E a gente está aqui muito triste, irmãos. Queria falar para vocês do Hugo. O Hugo faleceu ontem de uma forma tão triste. Ele tinha problema de refluxo, ele engasgou, estava sozinho em casa. Morreu com 16 anos. O mais triste é que os pais dele têm voltado à igreja depois de anos de dor, porque eles já tinham perdido o filho mais velho num acidente de moto, com 18 anos. E agora esses pais perderam o filho mais novo, com 16 anos. O pastor João está lá, tem muitos jovens que estão lá. O velório está sendo aqui no Parque das Oliveiras. O sepultamento vai ser às 3 horas. Eu não sei se alguém tem informação do horário do culto, eu não tinha recebido ainda. Se você puder sair daqui, mesmo que você não conheça os pais deles, eles têm tido problemas de saúde, nas últimas semanas eles não estavam aqui com a gente. Eles estão se achegando à igreja depois de muita dor. Mas como seria importante eles verem a igreja lá, irmãos. Você dá um abraço e fala: olha, eu sou da comunidade Shalom, sou aqui teu irmão em Cristo, estou orando por você, só isso. Ah, como que eu entendo isso? Não tem como entender, irmão, não tem. Isso a gente só vai entender na eternidade. Agora eu estou falando aqui de consagração. Você, eu não sabemos quanto tempo de vida, quanto tempo temos de vida. Eu estou falando aqui de jovens serem salvos, adolescentes serem salvos. E a gente fica com mesquinhice, pensando em coisas que nos atrapalham de viver Jesus na nossa geração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, abençoe o coração dos meus irmãos e o meu aqui. Senhor, Senhor, que a nossa afeição seja toda para Ti. Toda a nossa afeição para Ti. Que aqueles que têm resistido em confiar no Senhor, confiem no Senhor de todo o seu coração e não se estribem no seu próprio entendimento. Salva pessoas hoje aqui. Quebranta pessoas hoje aqui. Santifica pessoas hoje aqui, Senhor. Liberta pessoas hoje aqui. Como só o Senhor pode fazer. Para que vivam vidas para o Senhor na sua geração.